Olá, turma boa! Vamos lá para a nossa sequência de aulas semanais no Vencendo Concursos. Alertando que só hoje eu vi, só essa semana, concurso em Bertioga, Ouro Preto, Lavras, Marília. O que tem saído de concurso de prefeitura é algo impressionante. Às vezes você mora perto de uma cidade vizinha, né? E assim, depois eu comento, fica até o final, porque eu quero fazer um comentário sobre questões de atualidades, que eu acho que é fundamental aí na sua preparação, tá? Eu queria também dizer o seguinte, é uma semana triste, começa, eu não coloquei aqui, né, mas começou com a morte de Jô Soares, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, porque uma vez fechamos a plateia com os alunos do ângulo, né? E, enfim, eu acabei acertando um Piscou Dançou, que era um programa, ele veio conversar comigo, pessoa super simpática. Olivia Newton-John, né, uma cantora famosíssima, e o assassinato de Leandro Lu, né? Enfim, essas coisas aí podem sim aparecer em concursos e é bom a gente não ficar tratando com temas aqui, slides, mas tratar rapidamente, lembrando desses episódios. Eu coloco tudo isso no livrinho 7 que eu já estou fazendo, né? Vamos lá para os slides, né? Deixa eu botar aqui. Bom, esses são os endereços que a gente sempre pede para você seguir a gente, porque eu sempre gravo áudios, vídeos, né? Notícias eu não gravo porque as aulas já se encarregam de tratar das notícias, né? Mas tá aí meu WhatsApp para quem tiver alguma dúvida, não tenha vergonha. Eu adoro quando os alunos me procuram para falar, professor, desenvolve melhor esse tema. E meu canal no YouTube que tem lá algumas resoluções de questões, outros vídeos, enfim, que é o que a gente pede, o joinha, o sininho, né? Olhar para os links que estão na descrição do vídeo, da assinatura Premium do Vencendo Concursos e acessar o canal do Vencendo. Semana de 3 a 10 de agosto de 2022. Primeiro slide. Bolsonaro sanciona projeto que fixa piso salarial para enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Texto aprovado pelo Congresso prevê mínimo de 4.750 para enfermeiros. O presidente vetou o trecho que previa correção anual dos valores de acordo com a inflação. Então não são só os enfermeiros, são os técnicos, como você está vendo aí, né? Auxiliares de enfermagem e parteiras. Finalmente, essa categoria conquistou esse avanço, categoria importantíssima para nós brasileiros durante a Covid, né? E o Congresso já havia aprovado. A única pena é que ele não vai aumentar aí segundo a inflação, né? Mais uma notícia importante para os enfermeiros, uma categoria que eu deixo aqui, minha grande gratidão por tudo que fez pelos meus familiares e amigos que foram acometidos aí pela Covid. Graças a Deus, um piso para vocês mais do que atrasado, mais do que merecido. Copom eleva a taxa Selic para 13,75%. O juro básico da economia chega ao maior patamar em 6 anos. É o 10º avanço segundo, né? Motivos da decisão, deixa eu sair daqui, que é o importante. No comunicado divulgado pelo Copom, argumenta que o cenário ainda requer serenidade, porque a inflação aos consumidores continua elevada e o ambiente externo mantém-se adverso e volátil. Nós vamos ver que isso aí é meio esquisito, essa notícia. Com principais fatores, persistência das pressões inflacionárias globais, Portugal hoje bateu recorde inflacionário, incerteza por parte dos investidores em relação às regras fiscais do Brasil.
Bom, já expliquei isso em várias ocasiões, que quando você aumenta a taxa Selic, você inibe o consumo, né? E essa inibição é para tentar conter a inflação. Mas vamos ver um dado daqui a pouco que eu quero mostrar para vocês como o Copom está meio esquisito aí, porque nós tivemos uma deflação em junho, né? O que é deflação? Os preços teoricamente caíram. Teoricamente. Terceira notícia de hoje. Justiça do Rio Grande do Sul, uma coisa absurda, anula julgamento que condenou 4 réus pelas 242 mortes da Boate Kiss, né? Então, eles foram inocentados, deixa eu sair daqui, mas a boa notícia é que o Ministério Público já estão soltos, né? Todo mundo conhece esse caso, em 2013, 242 mortes, eles foram soltos, entenderam que o júri não foi aí correto durante o julgamento, mas o Ministério Público já vai entrar com recurso no STJ e eu quero acreditar, né, que essa situação será regularizada aí, condenando essas pessoas por esse ato louco de soltar foguete dentro de uma boate que não tinha sequer o aval dos bombeiros. Um negócio maluco, e a gente vai desacreditando na justiça brasileira, mas não vamos ser pessimistas não, não é? Olha, essa é uma notícia muito interessante, que para mim me causou surpresa. Eu vou ler com calma, porque eu sei que muitos de nós não entendemos disso porque não somos químicos, né? Mas é legal saber que o mundo está caminhando para buscar alternativas aí a tal aumento do aquecimento global. Vou ler com calma, tá? Aqui eu vou ler mesmo, porque eu quero que você entenda aí tranquilamente o que é isso, uma notícia importante. Eu sei que o Ceará já está produzindo, é vanguarda no Brasil nessa produção de hidrogênio verde. Como o Brasil pode se tornar polo de produção do combustível do futuro? O produto é sustentável, ou seja, né, quando é sustentável quer dizer que ele é limpo, ele pode ser refeito pela natureza. E pode ser a partir da água residual da indústria da cana e da quebra das moléculas do etanol. Tecnologia estará em debate na FenaSucro, uma feira que vai acontecer no interior de São Paulo, aí, que é uma feira de bioenergia. Eu vou sair daqui para a gente ler como é que se constrói esse hidrogênio do futuro. Olha lá, o hidrogênio verde ainda dá seus primeiros passos no Brasil, mas diferentes iniciativas podem colocar o país na rota mundial da produção da substância, vista como uma das principais alternativas para a redução do uso de fonte não renovável, como carbono. Pula o parágrafo, né? O hidrogênio é o elemento químico mais abundante no planeta e só existe em combinação com outros, como a água, junto ao oxigênio, além de se combinar com o carbono para formar hidrocarbonetos, como gás, carvão e petróleo. Por isso, para que possa ser usado como combustível, precisa ser separado de outras moléculas. O hidrogênio verde é obtido a partir da quebra de moléculas que contêm H2 na composição, mas difere do chamado hidrogênio cinza, já muito usado na indústria química, na produção de amônia. O maior benefício, eu acho que é aí que entra a questão, por isso que eu tenho que sair daqui do texto, o maior benefício, no entanto, seria a possibilidade de extração a partir da água, de acordo com o professor do Instituto de Química da Unicamp, que não dá para discutir com ele. Nesse sentido, o setor sucroenergético poderia aproveitar a água residual como a usada na lavagem da cana e produzir aí energia limpa, saudável, que é tudo que o planeta mais quer, não é verdade? Então, o Brasil está caminhando nesse sentido e tem um potencial muito grande.
porque temos muitas usinas de cana. Então, tá aí, essa notícia fantástica que eu entendo. E cuidado, quando aparecer o combustível do futuro, é o hidrogênio verde, que são feitos que podem transformar em gás, né? A produção deles, o produto, como por exemplo, etanol, biogás, a vizinhança, enfim, ele pode gerar outros elementos que faz a vida da gente funcionar como gás e etc. Fantástico, né? Mas é preciso conhecer a química para dissecar melhor, mas entender que existe uma forma que não queimar carbono, não queimar petróleo, não queimar carvão e não aumentar a emissão de gases de efeito estufa. Bom, endividamento e inadimplência são as maiores em 12 anos. Mês passado eu gravei que era 7, agora são 8 em cada 10 famílias têm dívidas, aponta CNC, Confederação Nacional do Comércio, que teve queda no mês de junho aí nos seus lucros, né? 22% dos brasileiros estão com mais da metade dos rendimentos comprometidos com dívidas. E aí, né, o endividamento, a pesquisa vai evoluindo, né? Eu saio daqui. A pesquisa mostrou também que houve leve crescimento de 10,6 para 10,7 nas parcelas das famílias que dizem que não terão condições de pagar contas atrasadas. Esse grupo é composto principalmente por consumidores que não concluíram o ensino médio, que também foram os que mais precisaram atrasar pagamentos no mês de julho, 33%. Agora, olha o último parágrafo. Endividamento cresce entre mais ricos e mais pobres. Tanto as famílias acima de 10 salários mínimos, como as que recebem abaixo desse patamar, viram o endividamento crescer em julho. Não tenha dúvida, só ir no supermercado, né? Ora, endividamento significa a falta de possibilidade de crédito. Vamos tratar isso com um economês claro. Você está com dívida, você não consegue crédito no mercado. Não conseguindo crédito no mercado, você não consome. Não consumindo, a roda da economia não gira, né? E não gera mais emprego. Está gerando emprego? Tá, mas muito timidamente. Muito tímido. Ainda temos 10 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, né? Os americanos acabaram de lançar um mega projeto de geração de empregos nos Estados Unidos. E a gente aqui paralisado, discutindo se a urna eletrônica funciona, se é evangélico, se é católico, se é comunista, se é fascista. Pelo amor de Deus, né? Ninguém aguenta mais esse debate rasteiro da política brasileira aí acontecendo. País, lá, veja, como é que eles aumentam a taxa Selic? Esse dado saiu essa semana, segunda-feira. País registra deflação em julho, mas no acumulado de 12 meses a inflação é de 10%, o que leva a gente a entender aquele endividamento. Foi menor desde 1980. Bom, por que caiu? Caiu porque caíram os combustíveis, diminuição do ICMS, queda do preço do petróleo internacional, e aí realmente isso fez com que houvesse uma deflação. Deflação é quando você tem uma queda de preços. Nem sempre é bom. Por que não é bom? Porque significa que as pessoas não estão consumindo. Você fala, não, está caindo os preços. Ok, numa situação com uma inflação de 10%, cair é ótimo, né? Mas nem sempre deflação é bom para um país. Significa que as pessoas não estão consumindo. Uma inflação de 3% é razoável, tá? Eu saio novamente daqui para você poder, quando for assim, dar um pause. Olha lá. Queda de preços ficou concentrada em transportes e habitação. Virou até uma questãozinha do livro 7. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 2 apresentaram deflação.
enquanto outros 7 tiveram alta dos preços. O resultado foi influenciado pela queda do grupo de transportes e habitação, que caiu muito por conta da queda dos combustíveis. Mas saiba e tenha certeza do que eu estou falando. Todos os outros setores, vestuário, alimentos, serviços, restaurante, hotéis, todos eles tiveram alta. Então, é que o preço dos combustíveis tem um impacto muito grande. Justifica, será então, aí eu deixo para você pensar, aumentar a taxa Selic? Aumentando o ganho dos juros dos bancos? É para a gente refletir. A última notícia de Brasil é de hoje, quarta-feira. Bolsonaro veta reajuste específico para policiais e ABIN ao sancionar diretrizes do orçamento para 2023. Sanção da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 2023, e vetos foram publicados nessa quarta. Vetos podem ser mantidos ou derrubados pelo Congresso. O governo já havia reservado 11,7 para reajuste no próximo ano. Vamos entender isso. É a lei do orçamento. O que vai se gastar em 2023? Houve um grande impasse. O Banco Central fez greve porque ele havia prometido reajuste para os policiais. E ele vetou. Por quê? Porque houve uma grita geral. Porque só os policiais serão beneficiados desse aumento? Então ele vetou isso e vetou outros 36 pontos que são detalhes aí do orçamento. Mas uma das coisas que ele vetou foi aumentar os recursos para as universidades federais que estão sem dinheiro, tá? Eu vou ficar só com o PPT e só para você entender. Olha o último parágrafo. O governo também vetou um artigo que corrigia a meta do déficit primário, né? Com isso, a meta fiscal segue com resultado negativo de 65,9 bilhões. Vamos entender isso aqui de uma forma bem legal. Quando o governo aumenta a taxa Selic, é para atrair dinheiro, né, para exatamente cobrir esse rombo que desde 2014 o Brasil vem tendo déficit, ou seja, tudo que ele arrecada, ele gasta mais. E como é que ele faz isso? Ele emite um papel que ele diz que vai pagar 13,25% aí, por mês, por ano, para aquele papel, e os banqueiros emprestam esse dinheiro para o governo. Assim sendo, né, aumenta a nossa dívida pública, por isso que a taxa de juros é ruim para o país, cria uma vulnerabilidade no mercado externo, é o caso da Argentina, que ninguém quer mais, a Argentina é o país que mais deve ao FMI, e os investidores se afugentam. Então, é importante entender o que é o déficit público, né? Agora, tudo isso vai depender, como eu falei, se o Congresso vai aprovar ou não esse veto. Mas foi uma surpresa, porque está lá, Polícia Federal, né, carreira do Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal, servidores do DEPEN e da ABIN, que ele tinha prometido o aumento, ele vetou, porque teve aquela greve, né, que nós vimos aí, de alguns setores do Banco Central, e por isso houve uma grita geral, porque só um setor. Está previsto aí um aumento de 5%. Vamos ver se isso se dará mesmo em 2023. Parto para as informações internacionais. FBI cumpre mandato de busca em casa de Trump na Flórida. Ex-presidente dos Estados Unidos avaliou a operação como um ato desesperado da esquerda radical, que não quer sua candidatura em 2024. Olha, essa coisa é muito simples de entender. E é até impressionante a cena da casa do Trump lá, né? O que aconteceu? Aconteceu que ele pegou 15 caixas de documentos oficiais e levou embora para a casa dele. Isso não pode, né? Óbvio que não vazou o tipo de conteúdo dos documentos, porque lá eles são mais sérios do que o Brasil. Mas por que entrou aqui como assunto? Porque é a primeira vez na história dos Estados Unidos
que um presidente tem aí um mandato de busca na sua casa. Mas a gente conhece o Trump, né? A gente sabe o que ele fez quando ele quis dar o golpe no Capitólio, né? E está sendo aí julgado por outros tantos crimes. A situação do Biden não é boa, porque a popularidade dele também não está lá essas coisas. Mas o Trump teve aí esse baque bem forte. Há de se lembrar que haverá eleições para deputados, né, nos Estados Unidos em novembro. Na ocasião, eu trarei aqui, e aí, hoje em dia, quem tem a maioria lá são os democratas favoráveis ao Biden. O Trump está querendo navegar, surfar aí numa onda de inflação que os Estados Unidos vivem, muito alta, para tentar voltar à presidência em 2024, já que Biden diz que não se candidatará por conta da idade. Olha, essa aqui, né? Justiça russa condena a jogadora de basquete dos Estados Unidos a 9 anos de prisão. Autoridades acusam a atleta de basquete, Brittney Griner, de tráfico de drogas. Biden diz que a sentença é inaceitável, até tentou trocá-la por outros presos que estão aí nos Estados Unidos. Essa moça, ela, olha só, o Griner, 31 anos, 31 foi preso no aeroporto de Moscou. Segundo a alfândega, a atleta carregava um vapor que continha haxixe, um derivado de cannabis. A lei russa estabelece que a atleta poderia ser punida até 10 anos de prisão. Bicampeã olímpica da seleção de basquete nos Estados Unidos em 2006 e de Tóquio em 2021, é uma das atletas norte-americanas que joga na Liga Russa durante meses de recesso da WNBA. Né? Bom, uma super atleta, ela diz que era para tratamento médico, né? E, enfim, o fato é que isso só faz acirrar aí o mal-estar entre Estados Unidos e Rússia. Infelizmente, coitada dessa moça, aí não sei se conseguirá voltar a jogar, mas é bem uma questão de concurso essa, viu? Aquelas pegadinhas, tal. É uma atleta do basquete americano. Surpreendente. Direito ao aborto, como Kansas, estado com maioria conservadora, decidiu manter a permissão. A maioria dos eleitores diz que não desejava alterar a Constituição do estado para incluir proibição do aborto. Bom, aqui eu sempre digo, é fundamental que você veja as aulas anteriores, né? E ao assistir às aulas anteriores, você entende que houve aquele caso Roe versus Wade, onde o aborto passou a ser liberado para cada estado tomar a sua decisão. Observe que o Kansas é um estado conservador e foi feito um plebiscito e a maioria do eleitorado desse estado decidiu permitir o aborto aí lá, em alguns casos específicos, sempre com cada legislação específica. No caso do Brasil, você sabe, anencefalia, estupro, quando coloca em risco a vida da mãe, né? Então, não é para entrar se é a favor ou não, porque não é isso que o concurso público quer de você, mas sim aí observar que um Estado conservador, que todo mundo dava como certo que iria proibir o aborto, ele aprovou. A esperar e julgar como será que cada Estado americano trará essa decisão que a Suprema Corte derrubou lá em 73, que era um assunto de 73, que legalizava o aborto em todo o país. Agora, como eu já gravei em outras aulas, e aí aqui é uma surpresa, e quando aparece como surpresa, vira questão de livrinho e vira tema de aula, porque é disso que o concurso gosta. Bom, aqui um assunto que eu vou pedir para você ficar sempre muito atento,
Já gravamos também e eu peço que você vá acompanhando essa crise, dá um pause, leia aqui com calma, né? China prolonga exercícios militares em Taiwan. Testes, os maiores da história da região e com disparo de mísseis e munição real, estavam previstos para terminar no domingo, mas continuam. Pequim alega que a ilha é parte de seu território e, portanto, não há rompimento de leis internacionais. Muita gente entende que realmente Taiwan pertence a Pequim. Por detrás dessa briga tem duas coisas. Primeiro, a viagem da Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, que foi encarado pela China como uma afronta, né? Que os Estados Unidos estaria se intrometendo em questões de soberania nacional chinesa. Nancy Pelosi, ela já tinha condenado a democracia em outros momentos, como lá na paz, aquela movimentação por democracia na paz celestial em 89. Ela defendeu a democracia na China. Então isso não é de hoje que ela vem produzindo aí críticas severas. Ela fez uma viagem pelo Japão, por outros países, tal, mas desceu em Taiwan. Não se sabe qual foi o teor da conversa. O fato é que Taiwan, né, que é uma ilha rebelde, que é uma grande produtora de semicondutores, e aí tem que ficar muito esperto, porque há uma queda de semicondutores, e isso leva a uma disputa econômica também por Taiwan entre China e Estados Unidos. Desde 49 é independente. E a China sistematicamente vem fazendo exercícios militares, ameaçando invadir a ilha. E Taiwan também tem feito os seus exercícios nos últimos dias. Não gosto de exercício de futurologia, mas eu me recordo, quando a Rússia cercou a Ucrânia, alguns escreviam: olha, duvido que o Putin vai invadir a Ucrânia. E ele invadiu. Então, qual é a lógica? Vai cair isso em concurso. Você tem que ir acompanhando as aulas anteriores e acompanhar que nessa semana de 3 a 10 de agosto, a coisa piorou muito. Muito pela viagem da Nancy Pelosi, mas sempre aí a China produzindo o seu expansionismo asiático no Mar do Sul da China. Fechou um acordo com as Filipinas há pouco tempo, está no livrinho 6 a questão, né? E já tomou totalmente Hong Kong, né? E agora está aí fazendo... Olha só, coloquei um slide aqui para você observar os exercícios. Praticamente a China, ela cercou, o que está em vermelho, ó, são os exercícios militares chineses, que não pararam no dia 7. Aquela linha verde é onde é a fronteira da ilha, né? E você vê que, de certa forma, até algumas embarcações avançaram sobre essa fronteira que tem que se respeitar, né? No Brasil são 200 milhas. Caças sobrevoando a ilha. Ninguém acreditava que ia derrubar o avião da Nancy Pelosi. Mas é aquilo que eu chamo de foco de tensão no mundo contemporâneo. Ninguém precisa de mais uma guerra, ninguém precisa de mais aí uma Covid, uma varíola dos macacos, pelo amor de Deus. Museu de Londres vai devolver 72 objetos saqueados da Nigéria no século XIX. A presidente do museu, Horniman, diz que era moral devolver itens levados à força anos atrás. Então, deixa eu sair daqui. Então, o Museu de Londres, né? Os itens consomem 12 placas de bronze, conhecido como bronzes de Benin, um galo de bronze, uma chave do Palácio do Rei. Faz parte de toda aquela neocolonialismo do século XIX, o imperialismo feito pelos países europeus em relação à Ásia e à África e que roubaram aí seus artefatos. Bom, desde a história do Floyd, várias ações vêm ocorrendo. E eu me lembro muito da questão do TJ,
que falou de arte, né, daquele quadro do Picasso, que também foi devolvido e tal. A Alemanha também já devolveu aí há pouco tempo aí esculturas de marfim, né? E agora este museu londrino diz que vai devolver objetos para a Nigéria. Observe que eu trago temas recorrentes de outras provas, porque os concursos têm essa característica de repetir mais ou menos os mesmos temas, tá? E isso para quem gosta de cultura, porque você tem que olhar para a cultura, tem que olhar para o meio ambiente, tem que olhar para a economia. É assim que eu estabeleço a aula com vocês, porque é assim que são os editais, né? Temos que olhar para a política, né? Temos que olhar para a violência social, para os dramas da economia, da vida das pessoas. São os diversos temas da semana que compõem os diversos temas dos editais, tanto municipais, estaduais como federais. Bom, conflito que nunca também acaba, mas teve aí 56 horas de combate entre a faixa de Gaza e Israel. Dá um Google no mapa, veja o que é a faixa de Gaza, composta junto com a Cisjordânia pelos palestinos, Israel, que teve o seu primeiro-ministro que renunciou e vai ter eleição, mais 44 pessoas morreram. Os palestinos dispararam 1000 foguetes contra Israel, mas não atingem porque Israel tem um sistema anti-foguetes que consegue interceptar no ar. Deixa eu explicar o que aconteceu. Existe na faixa de Gaza um grupo que tem aí por volta de 15 mil pessoas, lá tem 2 milhões e 300 milhões de pessoas vivendo na faixa de Gaza, que é um território de palestinos, que é controlado pelo Hamas. Mas existe um outro grupo chamado Jihad Islâmico, que também é radical extremista contra Israel. E Israel matou um líder do Jihad Islâmico. O Jihad Islâmico imaginou que o Hamas e todo mundo fosse comprar a briga dele e tentou contra-atacar Israel. Israel reagiu, né? Houve uma grande derrota para esse grupo extremista, então que são 2 que controlam, mas o Hamas é majoritário lá na faixa de Gaza. E aí o Egito mediou, então, esse cessar-fogo entre a faixa de Gaza e Israel. Conflito que desde que eu dou aula de atualidades existe no mundo, a não aceitação dos 2 estados, a briga religiosa, e este é mais o capítulo da novela mais longa do curso de atualidades. Desde 1948 há esse confronto entre israelenses e palestinos, que são muçulmanos, e israelenses são judeus. Agora, aí houve essa morte desse comandante, desse grupo que é minoritário, chamado Jihad Islâmica, tá bom? Mas, graças a Deus, chegamos a um cessar-fogo. O problema é que 15 crianças morreram, e todas elas palestinas. Bom, eu selecionei 6 manchetes sobre eu sempre termino as aulas, estou indo para 34 minutos, com a guerra da Ucrânia. Rússia suspende inspeções nucleares dos Estados Unidos. Moscou afirma que atividades serão retomadas assim que os problemas com os Estados Unidos forem resolvidos. Eles têm um acordo onde um pode inspecionar a atividade nuclear do outro. A Rússia suspendeu. 10 navios já deixaram os portos da Ucrânia. 2 embarcações com milho e soja foram para a Itália e para a Turquia. Finalmente estão conseguindo desovar aí os grãos para ver se acaba com essa crise mundial. Estados Unidos anunciam 4,5 milhões de ajuda à Ucrânia. Ataque contra a usina nuclear é coisa de suicida, diz ONU. Antônio Guterres, no Japão, falou. Zaporísia é ocupada pelos russos, já explico isso desde março. O local foi alvo de bombardeios no final de semana. Estados Unidos, ficou meio desconfigurado aí, aprovam a entrada de Finlândia e Suécia na OTAN. Já tratamos também em outras aulas. Solicitaram em maio, gravei em maio, né?
e que eram neutras. Lembrando que a Finlândia tem a maior fronteira aí com a Rússia. Ucrânia atacou ontem uma base russa na Crimeia e era cheio de turistas, morreu uma pessoa, né? Então veja que não tem santinho nessa história. E o Zelensky acabou dizendo que só vai aí acabar com a guerra quando retomar todo o território ucraniano que está na mão dos russos. Hoje os russos dominam a parte leste e sul e estão diversificando os ataques. O problema dessa semana está aqui, ó. Ucrânia acusa a Rússia por um novo ataque em usina nuclear. O bombardeio teria sido realizado na usina de Zaporizhia, a maior da Europa. Zelensky chamou de terror nuclear russo. Ora, se essa usina tiver um vazamento, vai ser 10 vezes pior que Chernobyl, tá? O que está acontecendo aí, só para você entender? Esta usina nuclear está a 400 quilômetros da Crimeia. Ela está controlada por os russos. Só que os ucranianos não podem atacar, porque se atacar pode destruir a usina e vazar energia nuclear. O que os russos querem fazer? Essa usina ela abastece 4 milhões de lares, né? Os russos querem pegar esta energia desta usina e levá-la até a Crimeia, né? E fazer uso dela. Ou seja, seria uma grande derrota para a Ucrânia. Hoje, quem comanda a usina são funcionários ucranianos com revólver na cabeça de russos, que controlam essa usina. A Europa e o G7 anunciaram hoje, quarta-feira, dia 10, que estão super preocupados, porque um acidente ali, um confronto, que é bem no interior da Ucrânia, poderia causar um desastre sem precedentes na história da Europa. Isto é preocupante, tá? Então, este é o último capítulo dramático aí da guerra da Ucrânia, além das outras manchetes. Estou indo para os meus 40 minutos. Bom, aqui é o jabá que eu sempre falo para você ficar até o final. São os livrinhos que eu produzo em PDF, que eu comercializo, que as pessoas compram, Brasil inteiro. O azul e o salmão são de 2021. Aí eu peguei jeito e o preto é com temas de Brasil e mundo, né? Todas as questões comentadas, cada questão tem uma página de questão de comentário, e aí, que é o grande lance dos livrinhos. É de dezembro até janeiro. Tem o link aí no Hotmart, né, se você quiser adquirir, ou pelo meu WhatsApp, né, eu já passei meus endereços para você, só entrar em contato que eu envio. O azul escuro, de janeiro a maio, tudo temas, né? O janeiro a março, desculpa, o rosa de março a maio e o último que eu lancei em julho, né? Estou fazendo o 7º, mas vai ficar pronto só no final de setembro. Porque eu estou tendo, isso é o que eu quero dizer. Como eu falei, está tendo muito concurso de prefeitura e muita atualidade caindo. Se você entrar, agora é verdade, eu procuro às vezes pegar questões de concurso, de atualidades, para colocar no meio, para você comparar e observar com aquelas que eu crio, como são parecidas, idênticas, com aquelas que caem nas provas, né? Para você ficar perto do mundo real. Então, das 100, 10 eu tento colocar. Só que entra no que concurso, para você ver. Desde maio eu não consigo pegar tudo certo e errado. E a maioria dos concursos são com alternativas. Todas as questões são com 5 alternativas que eu coloco, que eu acho que é mais interessante para o aluno do que certo e errado, que é só a CESP e Sebrasp que faz. As outras bancas todas não fazem assim, né? Então, a minha preocupação em te avisar, um alerta, é esse. Você não está tendo onde buscar questão. E os livrinhos, modéstia às favas, né? Eles tratam aí sim de temas até julho, e eu estou fazendo o livro 7. É só entrar em contato, é R$25 cada um, né? Se a pessoa comprar 4, dou um de graça, e é isso. Tem um link aí na descrição do vídeo,
né? No Hotmart também, se quiser ir por lá, mas lá tem que pagar mais taxas, né? Como é que eu faço para conversar com você, Diogo? Tá aí o 99821413, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, né? Eu respondo e envio o livro imediatamente, a pessoa manda um Pix, é facílimo. E por fim, os endereços do canal com o maior número de vídeos gratuitos e análise edital com assinatura premium, que é o canal do Vencendo Concursos. Se você não entrou lá ainda, se você só assiste às minhas aulas de atualidades, você não sabe o que você está perdendo. Só tem fera dando aula, só tem fera do Brasil inteiro dando aula no canal do Vencendo Concursos, né? E bem como no site, onde você pode adquirir os cursos da prefeitura, né, da empresa, do Brasil inteiro, né? Então, dá uma olhadinha, dá uma fuçadinha, concurso público é a forma de você se libertar. E semana que vem, dia 17, tem mais temas aí para a gente conversar. Bati meus 41 minutos, quero te desejar uma boa semana e agora vou assistir ao meu tricolor ganhar do Ceará. Forte abraço, viu que passamos por todos os temas e entre em contato comigo. O livrinho é uma Heineken e vai te ajudar muito. Não é porque eu quero fazer jabá de mim mesmo, mas eu sei que vai te ajudar. Eu sei, né? Está ajudando, as pessoas têm dado retorno. É uma forma de todo mundo ganhar. Você ganha aprendendo e eu vou sobrevivendo. Forte abraço, tchau, tchau.